Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus. Amém? Quem vos fala é o pastor Jasson, da Igreja Metodista de Amorés. E eu quero, nessa manhã, trazer para a sua vida uma palavra de fé. O texto ao qual escolhemos hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E assim nos fala a palavra da fé. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amados, se a gente for pensar bem sobre o nosso tempo, uma coisa que reflete bem no nosso mundo são as rupturas, as separações. Por exemplo, é bem comum hoje você ver uma pessoa que já foi casado ou casada e se separou. Outrora não era muito comum, mas hoje é bem comum. Pessoas que tinham bons amigos, eram companheiros e de repente romperam as suas amizades. E aí por diante, se a gente for começar a catalogar uma coisa e outra, a gente vai perceber que esse tempo é um tempo onde a ruptura, as separações tornaram-se bem comuns. Se a gente for pensar na Bíblia, lá em Gênesis, lá no Éden, a gente vai perceber que Deus e os seres humanos que até então eram Adão e Eva, também passaram por um processo de ruptura, por uma separação. E o pivô disso, a razão disso, foi o pecado. E nós sabemos toda a história que antecede a isso, envolvendo a tal da serpente. Só que de lá até Cristo, o homem se separou cada vez mais de Deus. E às vezes nós corremos sempre esse risco de nos separar mais e mais de Deus. Todavia, eu te chamo a atenção para esse texto, onde o escritor, o apóstolo Paulo, ele traz essa ideia de que somos chamados a nos reconciliar, a nos aproximar novamente. E em cima disso, eu gostaria de fazer 3 recortes importantes para nossas vidas. Haja vista que se reconciliar é algo importante, porque imagina, você vai estar se reconciliando com o Senhor Jesus. Aí, amado irmão e irmã, entenda uma coisa. A primeira coisa, Deus é quem idealizou essa reconciliação. Desde Gênesis, passando por vários momentos do Antigo Testamento, chegando até o Novo Testamento, até esse tempo, Jesus, ele, por meio da sua graça e misericórdia, enviou a graça, o perdão, o amor, a fim que o homem pudesse se reconciliar. Então, ouça bem, Deus idealizou, permitindo seu filho e o seu filho nos dando a sua graça. Deus idealizou. Não é uma coisa humana, não é uma coisa que a gente consegue, que a gente trabalha fielmente e depois a gente se reconcilia com Deus, pelos nossos próprios esforços, mas é pela ação de Deus. A segunda coisa que nos cabe pensar é que em Cristo foi viabilizado, de forma bem simples, deu certo. Em Cristo deu certo a reconciliação. Você pode apresentar-se diante de Deus na certeza que você vai ser aceito, porque você foi reconciliado com Cristo. Você foi, olha que bem, na obra de Cristo, nós passamos alguns dias da Semana Santa, passamos já. Ah, meu irmão e irmã, foi para que nós tivéssemos essa reconciliação. E por fim, de maneira bem simples, Deus, ele permite essa reconciliação para que nossa felicidade seja completa. Ele não levou em consideração nossos erros, as nossas falhas, as nossas angústias, mas ele permitiu a reconciliação para que essas coisas fossem vencidas. Portanto, irmão e irmã, saiba que você pode se reconciliar com Deus, com os outros, fazer com que aquela ruptura deixe de acontecer. Sendo assim, amados, Deus te abençoe e sinta-se reconciliado com Cristo. Amém? Só lembrando que nós estamos ali na rua
Getúlio Vargas, número 1070, no centro da cidade de Aimorés. E você, meu amado, você, minha amada, é os nossos convidados. Deus os abençoe. Amém.